sobrepus 3 troféus e criei uma obra que lembrou muito um DNA, que eu chamo de DNA da Bento de Melo, que contribuíram muito para a urbanização da nossa cidade. E é uma honra para mim, a presença de todos vocês, tivemos apoio aí da UTF Friburguense e estamos hoje aqui podendo fazer essa pequena homenagem a esse grande homem que foi Ariosto Bento de Melo. Eu tenho assim, um depoimento de gratidão a doutor Ariosto. Embora eu não tenha assim privado da sua amizade profunda, mas eu tinha um grande respeito quando via doutor Ariosto pela sua simplicidade. Um homem que a gente via da cultura, de todo o seu envolvimento na sociedade, mas ele era um homem simples e naquela simplicidade ele mostrava que ele era um homem bom. E certa vez havia o movimento de construir o Bom Pastor e foi criada uma cooperativa e eu fui um dos que me inscrevi nessa cooperativa. E quando foi discutir como é que seria o projeto, numa reunião na associação comercial lotada de gente, doutor Ariosto foi. E ele chegou lá porque ele foi convidado, porque diziam que ele queria construir o condomínio. E ele chegou lá e disse: gente, a minha firma não foi aprovada. Foi aprovada uma firma chamada Marajá, lá de Niterói. E essa firma que construiu. Só que acontece o seguinte, ele vira e diz o seguinte: olha só, gente, não esqueçam dos seus filhos. Não deixem construir sem pilotis. E confesso aos senhores, naquela época ninguém sabia o que era pilotis. E pedimos a ele, então o senhor podia explicar o que é? Na época, o único lugar que tinha assim, em pilotis, era aquele corredor do Spinelli. E foi onde ele citou: é igual o Spinelli, aquelas pernas, não deixe. E nós batemos pé firme, porque o doutor Ariosto disse que ia ser bom para os nossos filhos, e lá eu moro até hoje. E eu criei 4 filhos lá no Bom Pastor, as crianças adoram aquilo lá, e correm de bicicleta, e andam e brincam por causa disso. Então, doutor Ariosto, a minha gratidão pelo bem que ele fez para aqueles moradores daquela comunidade. Nosso muito obrigado, doutor Ariosto, por isso que nós fizemos questão de estar presente, porque um homem desse tem que ser levado pela vida eterna. Não foi um ato de egoísmo, ele não pensou nele, ele já sabia que não iria construir, mas ele fez questão de ir lá e procurar ajudar a comunidade. Portanto, Madalena, seu pai era um grande homem. Eu não tive o privilégio de conhecer o doutor Ariosto. Era um homem muito querido na nossa cidade, muito fez por Nova Friburgo, mas eu estou tendo o privilégio hoje de estar aqui representando meu marido, o prefeito Renato Bravo, nesse momento de uma homenagem justa, merecida. Quero aqui abraçar a Cecília, a Madalena, o Carlinhos, os outros irmãos que não estão presentes nesse momento, e dizer a vocês que é de fundamental importância momentos como esse, porque Nova Friburgo tem uma história muito rica em conteúdo e memórias de pessoas que já passaram por essa cidade e foram vitais no desenvolvimento da cidade. Isso é questão de legado. Nós precisamos mostrar isso para esses jovens que tomarão conta da cidade nos próximos 200 anos. Essa memória tem que ser resgatada, tem que ser valorizada. Dr. Ariosto foi o precursor da aliança com o governo suíço. Ele aqui, o Martin Nicolas lá na Suíça, ele que deu início com a visão dele de futuro. E Dr. Heródoto deu sequência com muita maestria. E agora nós temos a responsabilidade de fortalecer esses laços com o governo suíço. Agora, na semana passada, o encontro dos suíços aqui por conta do bicentenário foi um sucesso, né?
Então eu quero dizer a todos da nossa alegria de estar aqui, parabenizar o Felga, nosso querido Felga de Moraes, mais uma vez aqui, Felga, você que é esse artista que torce por nossa cidade, parceiro de Nova Friburgo, parabéns por mais essa iniciativa. Bom dia a todos e parabéns mais uma vez. Naquela tarde, eu estava sentada em minha mesa estudando, me preparando para o vestibular, como eu fiz durante aquele ano inteiro. Eu estava de porta fechada, porque queria ficar bem concentrada. Era o mês de novembro, quase véspera do vestibular, em janeiro. E foi duro aquele ano, porque eu estava fazendo o terceiro normal à noite no colégio estadual e o terceiro científico de manhã no colégio Anchieta. Estava vendo toda a matéria do segundo grau em um ano só. E então, estudando, de repente eu escutei uns passos subindo a escada na minha casa, nossa casa na avenida, mas uns passos diferentes. Eu não consegui identificar, não era meu pai, senti que não era meu pai, também não eram meus irmãos. Que estranho, quem será? E de repente abre a porta, meu tio. Minha filha, seu pai. O que tem com meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Meu pai. Desde muito pequena eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, no sentido muito profundo da palavra. Sempre gostei muito do silêncio, sempre gostei de procurar a verdade num lugar muito além da mente, muito além das emoções, muito além dos pensamentos. O professor Hamilton Werneck, querido professor Hamilton Werneck, muito me ajudou nesse momento, com a objetividade que ele tinha, com uma mente tão clara. Mas eu precisava me reconectar muito profundamente dentro de mim, porque eu precisava me contactar com um saber que não é um saber com S minúsculo, que é o saber da mente, não desprezando o saber da mente, mas eu precisava me contactar com um saber com S maiúsculo, que a gente só encontra quando a gente mergulha muito profundamente na alma da gente. E assim eu busquei fazer isso. E num dia eu acordei e senti dentro de mim, no meu peito, mas uma clareza, uma forma de pensamento que me disse: está tudo perfeito, tudo tranquilo, o melhor vai acontecer. Porque agora meu pai, ele está numa dimensão onde ele tem a consciência muito mais ampliada do que nós aqui, nessa terceira dimensão. E nessa dimensão ele consegue ver e saber o que é melhor para mim. Então, tudo tranquilo. Se for bom para eu passar no vestibular, que ia ser em janeiro, eu vou passar, eu vou ficar muito feliz. E se não for bom, eu também vou ficar muito bem, eu vou ficar em paz. Isso vai ser ótimo, porque eu sei que isso vai ser o melhor para mim e que ele está me ajudando para isso. Eu passei para a primeira opção, para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Faculdade de Psicologia. Eu fiz o total de 5.600 pontos. Meu pai me ensinou isso. Meu pai Ariosto me ensinou isso. Me ensinou a buscar a verdade. Nos ensinou a buscar a verdade num lugar muito além da mente, num lugar muito além dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos humanos. Num lugar onde nós todos somos um. Eu agora me lembro, eu sou artista plástica, enfim, eu estou com uma exposição na Casa Suíça, eu tenho
tem sido uma das experiências mais maravilhosas do mundo. Algumas pessoas me dizem, puxa, você fala que você pinta isso e que isso vem tudo de dentro de você, então você é uma pessoa muito maravilhosa. Eu falei assim, bom, muito agradecida, mas que na realidade esse lugar de onde emerge tudo o que eu pinto, nesse lugar não existe mais Madalena Maria Bento de Melo, não existe mais nenhuma personalidade. Nesse lugar nós todos somos um. Então a beleza que você vê nas minhas obras é você também. É você, somos todos nós, somos um. Profunda gratidão, amigo, colega Felga de Moraes. Esse é o DNA Bento de Melo, um DNA que fala de amor, de solidariedade, de acreditar nessa verdade que habita no fundo de nossa alma, nessa verdade que é o mais puro amor e que a gente precisa ter coragem de deixá-la transbordar da gente mesmo. O meu tio Heródoto, ele gravou um vídeo muito lindo, em que ele fala assim, precisamos ter mais amor, precisamos sentir mais amor. Tio, você que está aqui agora, a gente não precisa ter mais amor. Como ter mais amor? Nós somos esse amor, aqui e agora. É só a gente abrir a porta, deixa transbordar, a qualquer momento, com qualquer pessoa. É isso. 21 de abril de 1928, no Rio de Janeiro. Heródoto e Marilina eram seus irmãos. Cursou o primário e o ginasial no Colégio Salesiano de Niterói e o científico no Colégio São Bento, Rio de Janeiro. Em 1950, forma-se em Engenharia Civil pela então Escola Nacional de Engenharia, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, e já começa a trabalhar em Nova Friburgo. Junto a Heródoto, funda a Sociedade Técnica de Engenharia e Comércio, SOTEC, exercendo a diretoria da firma. Posteriormente, os irmãos ingressaram no ramo da metalurgia, criando a Frimeta. As obras realizadas pela SOTEC tinham sempre como objetivo o desenvolvimento da cidade como um todo, buscando atender às necessidades de uma cidade que crescia. Ariosto tinha particular admiração pelo arquiteto suíço Le Corbusier, considerado um dos maiores representantes da arquitetura moderna, junto a Oscar Niemeyer e outros. Durante sua existência, foram construídas mais de 50 obras, entre edifícios comerciais, casas particulares, edifícios residenciais, além de colégios e pontes. Ariosto tinha como objetivo primordial poder oferecer a todos, sem distinção de nível social, a possibilidade de ter acesso à casa própria. Costumava dizer em família que não pararia enquanto todos os seus funcionários não tivessem seu próprio teto. No ano de 1952, Ariosto viaja à Suíça para trabalhar em uma empresa pública de barragens em Genebra. Durante a viagem, conhece Ada Delfina Olivari, que vinha de Buenos Aires, nossa eterna missa no verso. Ariosto e Ada se casam em 1953 no Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro, e vêm morar em Nova Friburgo. Tiveram 6 filhos: Delfina, Carlos, Tomás, Cecília, Madalena e Rafael. Em 1964, Ariosto foi designado provedor da Benemérita Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Friburgo. Em 1970, foi o fundador e secretário da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. No período de 1971 a 1972, foi vice-prefeito municipal de Nova Friburgo no governo de Feliciano Costa. Em 1972, foi agraciado com a Medalha de Mérito Industrial do Estado do Rio de Janeiro pelo Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o DNA Bento de Melo, a gente sempre se dando as mãos, a gente sempre unido se ajudando. No mesmo ano, candidata-se a prefeito, concorrendo com Amâncio Azevedo,
que vence a eleição por pequena margem de votos. Nas palavras de Ariosto, meu programa de governo é ousado e grande, é bem verdade, porque também é grande o amor e a vontade de servir que sinto por este generoso povo e por esta terra. Em 1976, foi eleito membro do Conselho Fiscal da FAP, Associação Friburguense de Amigos e Pais do Excepcional, para o período de 1977 a 79, tendo sido reeleito para este cargo em 78, para o período de 79 a 81. Em 1977, foi agraciado com o título de cidadão friburguense pela Câmara Municipal de Vereadores. Foi sócio fundador e vice-presidente da Cultura Artística de Nova Friburgo, associação que tinha como objetivo o desenvolvimento cultural da cidade. Em toda a sua trajetória de vida, sempre participou da vida comunitária de Nova Friburgo, incentivando todos os projetos relativos à cultura, a diferentes expressões artísticas e aos esportes. Era um homem simples, amigo de todos e sempre respeitado. Segundo as palavras de seu irmão Heródoto, Ariosto tinha uma grande visão de futuro. Estava convencido de que um povo que não tem acesso à cultura, que não conhece seu passado e não tem história, é um povo sem futuro. Por isso, ainda segundo seu irmão, Ariosto foi o grande incentivador dos movimentos culturais de Nova Friburgo e líder no movimento de descoberta das raízes do povo friburguense ao dar início à aproximação com a Suíça. Em 1973, o historiador suíço Martin Nicolin havia publicado La Genèse de Nova Friburgo, uma pesquisa sobre a imigração suíça a Nova Friburgo. 3 anos após, em 1976, Ariosto viajava à Suíça e surgia, a partir do encontro com Martin Nicolin, a ideia de se fazer a primeira confraternização como forma de aproximar as duas cidades. O encontro se concretizou em 1977, durante 3 dias de festa em Nova Friburgo. Segundo Martin Nicolin, Ariosto havia dado aos habitantes de Nova Friburgo a memória de seu passado e a esperança para seu futuro, através do audacioso projeto que tinha na mente e no coração, o de estabelecer a união entre Fribourg, na Suíça, e Nova Friburgo, no Brasil. Ele queria estabelecer uma ponte destinada à circulação dos homens e das ideias, e, sobretudo, destinada à amizade e à solidariedade. Ariosto foi o presidente da Associação Friburgo-Nova Friburgo em 1979 e membro da banda La Concordia de Friburgo. No mesmo ano, atuou como diretor da Sociedade Cultural Italiana Dante Alighieri. Ariosto dizia: "Creio que o exemplo que daremos ao mundo é inigualável. Vamos mostrar como os povos podem se entender sem a necessidade de que tais entendimentos sejam promovidos por vias diplomáticas ou oficiais." Em 19 de novembro de 1980, Ariosto deixa seu corpo físico e brilha pura luz. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, independentes de autoridades, pessoas simples, pessoas comprometidas com o nosso pai. Muito mais do que nosso pai, é uma pessoa do povo, uma pessoa que a gente aprendeu no dia a dia a ter total desprendimento nosso e se importar com os outros. Essa lição de vida ele deixou pra gente, e isso ele passou na curta existência dele. E o que a gente pôde perceber nesses dias, nessas comemorações até hoje, é que isso está vivo no coração do povo friburguense. E isso é algo que literalmente emociona e tira o ar da gente. Irmã Francisca, então, eu tive a chance de me formar no Mercês e fui para o Rio fazer medicina. E eu amo essa cidade, amo a escola, amo todos que estão aqui. E amei vê-la desfilando, apesar de estar no carro, na nossa escola. E a Madalena me fez essa surpresa, ela não me falou de quem que eu teria que falar. Ah, doutor Ariosto. Falar do doutor Ariosto Bento de Mello é falar de um homem santo. Uma santidade simples, espontânea, a todo instante, a qualquer hora. Sempre a mesma, independente da pessoa com que ele estivesse.
uma santidade vibrante e às vezes silenciosa, mas sempre abundantemente generosa. Ele era profundamente católico. Fazia de cada instante, momento da sua vida, um exercício de amor ao próximo. E isso ele passou para a gente durante cada dia da sua existência. Esse é o nosso grande DNA. É isso da Enia. Ele não via seres humanos, ele via Deus através dos seres humanos. E por isso ele só via o amor. E por isso ele era mesmo todo o amor. Ariosto Bento de Melo teve um papel fundamental no Colégio Nossa Senhora das Mercês. Foi ele quem o construiu. Ele lutou muito para conseguir o terreno para ampliação das instalações do colégio. Devemos tudo a ele. O colégio tem uma base extremamente sólida, permitindo a construção de novos andares pré-determinados. Ele era um visionário, um homem do futuro, muito além do seu tempo. Era uma personalidade ímpar de doação, de generosidade. Sonhou com o sonho de nós, irmãs mercedárias, e o sonho se tornou esta maravilhosa realidade que é o nosso colégio. E dizendo, fazendo um parêntese, é um colégio que nada deve a qualquer escola, a qualquer colégio do Rio de Janeiro. Quem estudou no Mercês, quem teve o privilégio, foi direto para uma faculdade. Aqui a gente já soube de várias pessoas, como eu, não precisamos de cursinho de nada. E além da parte intelectual, a parte religiosa, do ser humano que essa escola passou para a gente, é algo que deixa na vida da gente uma memória maravilhosa. Ele acreditou no nosso sonho de educação, porque ele também sabia da importância da educação na formação de valores e na elevação da consciência humana rumo a uma sociedade efetivamente voltada para o bem comum, para a fraternidade e solidariedade. Tudo o que se diga a ele é pouco. Eu ajudei ela, mas ela não me ajuda. DNA afastou. Parabéns ao nosso artista plástica, Felga de Moraes, por sua brilhante ideia de homenagear este brilhante cidadão friburguense e tão dedicado pai, esposo e humanista. Parabéns, Felga de Moraes, por homenagear um homem que buscava sempre o Cristo no coração e na mente de seus semelhantes. Quando os suíços estavam na cidade, ele os trazia sempre para assistir belas apresentações no teatro do colégio. Foi com uma grande emoção ter as filhas de Ariosto estudando no colégio. Cecília e Madalena, sempre muito estudiosas e dedicadas. Cecília hoje uma excelente cirurgiã ortopedista, não sabia que estava escrito isso, ajudando tantas pessoas que necessitam de sua extraordinária arte, tanto no bisturi quanto em sua capacidade de fazer o bem. E Madalena, essa maravilhosa artista plástica que encanta a todos com a sua radiante arte, e eu posso dizer que eu tenho orgulho de tê-la como irmã, arte que desperta a alegria e a vida, e às vezes adormecida nos corações daqueles que apreciam suas obras. Que herança, doutor Ariosto, que herança incalculável você deixou para os seus filhos. A arte de viver o amor, a arte de viver o amor, a arte de amar. A irmã Francisca não teve a capacidade, não teve a chance de conhecer meus outros irmãos. Aqui está meu irmão Carlos Bento de Melo, que conheceu sim e se formou pelo Anchieta. Meu irmão Tomás, representado aqui também. Meu irmão Rafael, que não pôde vir aqui. Mas assim, a gente só tem que agradecer ao nosso pai pela pessoa humanista que era. E eu posso dizer em nome dos meus irmãos, pelo pai único e maravilhoso que nos ensinou a viver e a nos dedicar aos outros antes de nos dedicar a nós. Muito obrigada. Madalena me deu a honra, o privilégio e a alegria de saudar Dr. Ariosto Bento de Melo. Por isso, ao iniciar, eu cumprimento todos os familiares Bento de Melo, tanto do ramo Ariosto Bento de Melo como Heródoto Bento de Melo. Eu, antes de declamar o poema, eu vou fazer um pequeno introito e começando por falar uma coisa que pouca gente sabe.
Eu era amigo pessoal do Dr. Heródoto. De um dia, numa conversa informal, ele me disse que o Ariosto foi o responsável pelo alargamento da rua São Clemente atual, Conselheiro Júlio Zarp, que saía do Paissandu e vai até Cônigo Olaria. A rua estava sendo duplicada, mas havia um problema que não tinha solução, pelo menos até aquele ponto. O terreno que fica na esquina onde tem um edifício, onde funcionava uma loteria e agora funciona uma casa de rações de animais, pertencia a uma pessoa que já tinha uma planta feita para fazer um grande edifício lá. Ariosto resolveu comunitariamente procurar o dono do terreno e convenceu a ceder alguns metros da fachada lateral em direção à fábrica de renda ali, que pudesse alargar a rua. Sem isso, nós teríamos hoje a rua Júlio Zarp com 2 pistas do lado direito e uma só do lado esquerdo. Ele conseguiu e o dono do terreno, prazerosamente, cedeu à prefeitura os metros necessários para que aquela via que fosse do Paissandu até o Cônigo tivesse 2 pistas. Assim era o Ariosto e assim era o Heródoto. Simplicidade acima de tudo, comunidade acima disso. No dia 19 de novembro de 1980, Nova Friburgo perdeu um dos seus filhos mais ilustres. Vitimado por um infarto, faleceu subitamente o Dr. Ariosto Bento de Mello, engenheiro e sócio da construtora Sotec, junto com seu irmão, o Dr. Heródoto Bento de Mello, ex-prefeito da nossa cidade, 4 vezes eleito. Um homem simples e culto, profundamente católico, pautava sua vida pela filosofia do bem comum do padre Lavoisier francês, vendo em cada ser humano essencialmente uma pessoa igual a qualquer outra, independente do seu credo, raça ou posse de bens materiais. Em reconhecimento ao seu valor, foi agraciado pela Fijan com a medalha Mérito Industrial, que lhe foi entregue em 1º de dezembro de 1972. Admirado por todos, assim ele viveu e procurava incutir essa doutrina aos seus amigos e colaboradores. Foi candidato a prefeito em 1972, numa eleição muito disputada em alto nível ético, tanto da sua parte quanto do seu opositor e vencedor, o Dr. Amâncio Mário de Azevedo, um político digno. Participei ativamente da sua campanha nos palanques, no discurso, nas caminhadas pelos bairros, na preparação de um plano de governo a executar. Todo político acha que vai vencer. Se não fosse assim, ninguém candidatava. Achávamos que ia vencer. Quando veio o resultado, foi para nós uma dolorosa frustração. No dia seguinte à apuração, externei a perda eleitoral num poema que fiz sobre Ariosto como homem público. Foi publicado na Voz da Serra, no dia 25 de novembro de 1972. Descrevi-o como todo mundo o via pela cidade, vivendo intensamente a sua profissão, visitando diariamente as construções da sua empresa, invariavelmente vestindo uma calça caqui e um pullover azul. Era o seu uniforme de trabalho, digamos assim. Por isso, o poema que eu vou declamar em seguida chama-se O Homem da Calça Caqui. A homenagem do Instituto Felga e Graças, tendo à frente o artista plástico João Batista Felga de Moraes, como ator da obra imortalizando Ariosto Bento de Mello em bronze, é por demais justa e merecida. A Ariosto Bento de Mello. O homem da calça caqui trouxe a verdade de novos tempos, mesmo sem exercer o poder temporal. O homem da calça caqui burilou a verdade, esculpiu o futuro, marcou corações, marcou o presente. O homem da calça caqui não parte, simplesmente transmite a nova esperança, a velha esperança de quem acredita que os homens se querem. Porque o momento é de querer mais, pela terra que amamos, pela serra querida, seu Friburgo amado, teu Friburgo adorado, nossa nova Friburgo das novas ideias,
do homem que parte de suéter azul. O homem da calça que simplesmente acredita nos homens e em Deus, que lhe deu a simplicidade na suprema humildade. Vários convidados estão falando, né? Eu estou escutando alguém que me pediu o microfone. Ele quer falar também. O povo friburguense está de parabéns. Nova Friburgo representa hoje para o Brasil realmente muito. Nós conseguimos, no campo das relações internacionais, prestar um grande serviço ao Brasil e eu diria até um grande serviço ao mundo. É assim que se conquista a paz. Viva a Nova Friburgo, viva a Suíça e viva o Brasil. Doutor Nelson, o que mais impressionou do senhor sobre o Suíço em Friburgo, o que eles mais gostaram? Betito, é tanta coisa que eu preciso de muito tempo para responder. Mas em todo caso, nas lágrimas que você viu correr no momento da paz, na missa de hoje, nas lágrimas que todos não conseguiram conter, eu tenho a impressão que é a tradução deste entusiasmo que vai no coração de todos os friburguenses, neste momento em que nós estamos aqui na rua Alberto Braunio, jogando as pétalas de rosas da nossa cidade por sobre esses nossos irmãos suíços que se vão levando os nossos corações. Eu gravei uma entrevista agora para Zoom, entre outras coisas, em meio a muita emoção, mas meu nome hoje é Gratidão. Em uma semana, organizando esse evento, apoio total do excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Renato Bravo, primeira-dama Cristina, de uma forma especialíssima, o secretário de Cultura Marinho e o grande amigo jornalista Gerlan. Eu não tenho palavras para agradecer. E a muitas outras pessoas que se fizeram presentes, minha profunda gratidão. De uma forma, não sei, me faltam poucas palavras, as palavras são pouco limitadas, mas meu pai dava um valor imenso à cultura, às expressões artísticas. Ele está dançando aqui, no som dessa música maravilhosa, que esses músicos maravilhosos estão tocando. Profundo agradecimento a todos vocês que estão se fazendo presente aqui hoje, num dia útil, né, num horário não muito, enfim, confortável, o horário de trabalho. Eu, em nome de meus irmãos, expressamos os nossos agradecimentos a vocês. Meu querido professor Hamilton Werneck, que não se encontra presente no Rio, mas me enviou um depoimento. Feliz a hora em que Felga de Moraes teve inspiração para homenagear a Ariosto. Mais ainda quando a obra passa a fazer parte da rua que conserva seu nome. Pessoa especial, grande amigo, que por várias vezes dividimos a mesma mesa de refeição, tendo em volta esposa e filhos. Marcou sua vida em Nova Friburgo, dedicando-se à construção civil, onde o seu traço arquitetônico, dotado de simplicidade e beleza, está presente em todas as obras. Raramente usava terno e gravata. A calça caqui era a sua mais costumeira identidade. Homem simples e capaz de escutar as pessoas. Não se furtava à conversa individual, ao mesmo tempo acolhedora. Vivendo para o seu trabalho e sua família, nutria um grande amor por Nova Friburgo e participava de muitos movimentos sociais e religiosos da cidade. O sorriso aberto e o silêncio, a sensibilidade à arte e a dedicação à contemplação do belo fizeram dele uma pessoa que tocava a natureza com sua obra, deixando-a sempre melhor quando de perto dela saía. Quem passar por este monumento simbólico certamente sentirá um vento leve e inspirador, que por muitas vezes atingiu o escultor e o homenageado. Professor Hamilton Werneck, muito agradecida, professor. Depoimento da minha querida professora Ledir Porto. Salve brenhas do Morro Queimado, que os suíços ousaram varar. São 2 séculos agora passados, vale a pena este tempo lembrar. Lembrar, sim, de um homem culto, empreendedor, dinâmico, que ousou ir à Suíça para estreitar os laços entre Nova Friburgo e Friburgo.
Assim nasceu a associação que nos une. Dr. Ariosto Bento de Melo escreveu seu nome na história da nossa terra. O homem da calça caque era assim, simples, humilde, trabalhador. Louvar a sua vida, o seu amor a Friburgo, o seu caráter, a sua dignidade é, para nós friburguenses, motivo de orgulho e hoje de celebração. Ariosto merece, com razão, a escultura do artista plástico Felga de Moraes, que o imortalizará. Muito agradecida, Ledi. Depoimento de Regina Lobianco, nossa grande fotógrafa, grande artista. Tenho muita consideração pelo Ariosto Bento de Melo. Ele foi responsável pelo plantio das árvores em torno do Rio Bengalas, na avenida. Isso foi o máximo. Imagina hoje esta avenida sem árvores. Seria um horror. Obrigada, Regina. Boa tarde a todos. Se vivo fossem meus dois primos, Rafael Luiz de Siqueira Jacu e Carlos Jaime de Siqueira Jacu, com certeza estariam aqui presentes, porque a figura de Ariosto Bento de Melo é uma das figuras, é um dos ícones de nossa cidade. Tive o privilégio, como falou João Hélio, de também participar do plano de governo para a candidatura de Ariosto. E eu me lembro, João Hélio, quando ele, aqui na casa do Air Tavares, do Banco do Brasil, nós tratávamos o que fazer. E Ariosto trazia da zona rural, do meio operário, as figuras mais simples, para ouvi-los, para fazer o seu plano de governo, para pensar Friburgo. Tive o privilégio, em 1967, participar na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense de cursos, junto com Ariosto Bento de Melo, curso de modernização, curso de urbanismo. E a gente via a competência desse homem. Ariosto foi, sem dúvida, um dos grandes nomes da cultura de Friburgo, do desenvolvimento de Friburgo. E, com certeza, o Instituto Felga e Grácias tem prestado grandes serviços a Friburgo. Dia a dia, o Felga e seu grupo, Dalto Carestiato também junto, eles estão relembrando essas figuras marcantes da nossa história. E Ariosto Bento de Melo foi um deles, nascido no dia de Tiradentes, 21 de abril de 1928, e também falecido num dia importante da nossa história, 19 de novembro, o dia da nossa bandeira. Que a bandeira de Ariosto Bento de Melo continue hasteada e que Friburgo não termine nos 200 anos. Friburgo continue a festa para um legado ainda maior para a nossa cidade. Friburgo, dizia Rafael, é diferente, e é diferente mesmo. Eu vejo aqui um depoimento de Irmã Francisca, a Santa Irmã Francisca, que com Irmã Inês trouxeram o Colégio das Mercês. E ao ver aqui a médica Cecília, eu me lembro também da médica que saiu do Mercês, a minha filha Cineida, que terminou um curso e hoje também é uma brilhante médica. Eu vejo Madalena, artista plástica, também como a minha filha, que saiu do Mercês e também seguiu a mesma área. Friburgo é realmente diferente. Muito obrigado. Olá a todos, bom dia. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela presença de vocês. Estamos muito felizes e emocionados, eu e minhas irmãs aqui presentes e os demais irmãos, de poder compartilhar este momento com todos vocês. Agradecemos imensamente esta homenagem que o Instituto Felga e Grácias, através do grande artista plástico Felga de Moraes,
presenteia nosso pai ao homenageá-lo com a escultura 2 séculos de urbanismo, que representa o DNA de nossa família e que virá a embelezar ainda mais uma das avenidas mais lindas de Nova Friburgo. Estamos também muito emocionados de estar aqui hoje, já que ainda nos sentimos permeados pela alegria dos festejos dos 200 anos da cidade, belos e históricos festejos, e por isso não poderíamos deixar de compartilhar com vocês nossa lembrança do imenso envolvimento que Ariosto teve com o movimento de aproximação entre Nova Friburgo e Friburgo na Suíça, o que nos faz, de alguma forma, sentir, especialmente nesses dias, que ele está conosco e aqui. Virando aqui a folha. Meu pai, Ariosto Bento de Mello, nasceu no Rio de Janeiro, mas pouco antes de se formar como engenheiro civil, começou a frequentar a Nova Friburgo. Se ele estivesse entre nós, teria feito 90 anos mês passado. Compartilhar também isto com vocês neste momento, desta bela homenagem, ao mesmo tempo aniversário de 2 séculos da cidade, nos emociona muito. Finalmente eu gostaria de dizer que tenho certeza de que ele também está muito feliz por receber esta homenagem do artista Felga de Moraes, pois sempre estava, de alguma forma, plenamente engajado com tudo que tivesse que ver com a cultura e as expressões de arte em Nova Friburgo. Sim, ele está muito feliz e agradecido. Muito obrigado. Eu quero fazer aqui uma parte dessas palavras que eu li, que essa avenida, esse projeto, né, arquitetônico dessa avenida que foi aberta, dessa construção, teve um problema na construção, um problema na fundação, que os blocos de lá estavam cedendo. Isso deve ter sido uma angústia enorme para um engenheiro. Imaginem o que é para um engenheiro ver a obra dele podendo ficar torta, né? É uma coisa assim que deve ter sofrido imensamente. E finalmente conseguiu, né, resolver o problema da fundação do prédio, e o prédio está aí bonito, né? Então eu não compartilhei com meu pai, não estava próximo a ele nessa época, mas imagino o quanto ele sofreu com isso. Então essa homenagem está sendo feita nessa avenida, que já tem o nome dele, e que eu acho que foi uma coisa assim, um grande ideal dele, está sendo muito bacana. Então, obrigado. Boa tarde. A idade não permite que venha tanta emoção, mas eu vou levar para o outro lado, talvez um lado mais descontraído e alegre. Vou começar dizendo o seguinte: como essas crianças cresceram, eram pequenininhos, quando o Ariosto queria ter em Nova Friburgo um arquiteto, ele engenheiro queria ter em Friburgo um arquiteto recém-formado que gostasse de obra. E o convite chegou a Niterói, e eu, como já gostava de Friburgo, gostava de obra e era recém-formado, foi uma beleza. Então eu vim para cá, e dali ele me ensinou tudo que eu sei. Inclusive ela está me mostrando até usar o colete, que ele sempre me aconselhava, dizendo o seguinte: proteja o peito, o pulmão e os pés, para morar em Friburgo. Então todos os conselhos nós aprendemos. Eu estou vendo aqui outros colegas, o Rafael, o Roberto, então, e vários funcionários da Sotec no meu tempo. Eu fiquei 12 anos, com menos de 10 anos eu tive a honra de ser premiado com uma participação na Sotec na Cadima. Não sei se eu merecia, mas pelo menos eu me esforçava muito. Tanto que eu cheguei a subir escada da Sotec, Margarida, de 2 em 2 degraus, como o Ariosto fazia. Tal era a necessidade. Mas eu queria passar para vocês umas curiosidades, inclusive uma que o Joel me cortou aqui, da Rua São Clemente. Imaginem hoje vocês irem para Olaria,
com aquele edifício Santana que nós fizemos na época recuado, com uma pista só. Seria uma calamidade. Mas eu vou entrar numa outra área também, de Ariosto, amigo de todos e que gostava de Friburgo. Uma vez, o Hospital São Lucas era no Paissandu. E o doutor Demerval chegou preocupado, pediu a Ariosto para mandar ver um probleminha que tinha num prédio que eles tinham acabado de alugar. Eu fui lá ver. O centro cirúrgico era em taco e tinha taco solto. Esse era o problema. Quando eu transmiti isso a Ariosto, ele na mesma hora ele parou toda a empresa ficou toda em função daquilo, do centro cirúrgico. Nós fizemos, eu chamei um detalhe aqui, como se fosse uma operação de guerra. Ele ao telefone, falando com os fornecedores, eu na obra, todos os funcionários, porque Friburgo precisava ter um hospital com aquela categoria. Ainda no São Lucas, quando nós fomos fazer a estrutura do São Lucas, mais tarde, com 9 pavimentos, do 7º em diante, os recursos começaram a faltar, a ficar apertados. O Ariosto nem se apertou, continuou na velocidade que vinha. Material da Cadima, mão de obra da Sotec, foi levando, até que um dia eu falei contigo que falar isso conversando com o Heródoto e Ariosto, eu falei, gente, aquilo lá nós temos que segurar um pouco, como é que fica? Então foi aí que deu uma parada para receber com calma, não tinha juros, não tinha nada. Então isso era a visão do Ariosto com a comunidade. Ele sempre dizia o seguinte, tem que ter, Friburgo tem que ter, nós vamos dar nosso jeito. E concluindo, tem duas coisas interessantes que vocês precisam saber. Quando ia ser feito o viaduto, havia um burburinho político, isso é muito comum na política, de que não ia dar certo, não ia indenizar. Então às 5 horas, quando acabava a obra, o Ariosto me pegava, vamos ali visitar o senhor fulano. Nós íamos num casario que existia no Baripu, o Ariosto entrava, tomava um café, e quando ele acabava, ele dizia, olha, eu garanto que vocês vão receber tudo direitinho. Os proprietários do terreno apertavam a mão, agradeciam, e o viaduto está lá. Graças também à participação do Ariosto. E a última curiosidade, nós estamos nela. O sonho do Ariosto aqui, chegou a ser feito um estudo, aqui no meio, entre os prédios, haveria uma laje, a meia altura, onde embaixo seria um estacionamento de veículos, em cima uma grande praça, que era o sonho dele, com acesso à galeria ou à sobreloja, que teria uma galeria. Quando nós fizemos a sondagem lá no Alberto Brown, vimos que o lençol d'água estava a 1,30 m. E era inviável você fazer uma obra dessa com um lençol d'água a 1,30 m. Mas ele, mesmo assim, não se conformou. Criou esses estacionamentos hoje, que são hoje estacionamento, mas tem lá na escritura inicial de que de 8 da manhã às 10 da noite, isso aqui é um espaço, um bulevar para as lojas colocarem o chá. Esse chá era famoso. Toda tarde nós tomávamos um chá ali de frente ao Parque São Clemente, no Marote. Então o chá para ele era fundamental, onde se conversava. Então, na visão dele, essa lateral só teria automóvel estacionado de 10 da noite às 8 da manhã. Lógico que o progresso veio e, infelizmente, esse sonho não pôde ser realizado. Isso é um pouquinho do que a gente pode falar na parte social do Ariosto, sem contar na parte profissional, que eu vou dar um detalhezinho rápido, como ele era. Para comprar um parafuso, as pessoas compravam parafuso para a porta. Não, parafuso é parafuso de ferro, fenda, rosca para madeira, cabeça chata, 210. Ele não podia faltar nada, porque ele dizia, Sérgio, se você não disser que é cabeça chata, quando chegar lá no fornecedor, ele vai voltar a perguntar, escute, a cabeça é chata ou não é chata? Então esse era o Ariosto, e eu consegui dar uma aliviada no meu coração. Muito obrigado, viu? Vou fazer a leitura de um depoimento de uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita gratidão e que teve um relacionamento muito próximo com meu pai, Anete Bordaz Bessa, que inclusive é mãe do querido Pedro, grande fotógrafo, grande artista, aqui na nossa frente. Madalena, conheci teu pai em 1978, ao chegar em Nova Friburgo. Eu havia sido convidada a vir ensinar o francês
em razão do estreitamento das relações entre os descendentes dos colonos suíços friburguenses e os suíços. Abria a Alliance Française e entre os primeiros alunos havia os filhos de Ariosto. Fui várias vezes à sua casa, simplesmente para conversar com seus pais. Quando quero evocar figuras, personagens eminentemente humanos em minhas aulas, uma delas continua sendo seu pai. Dele me lembro a simplicidade, o otimismo e a atenção ao ser humano. Em nossas conversas, havia sempre a esperança de que os homens poderiam chegar a uma maior tolerância, humanidade e solidariedade, ao compartilhar suas culturas, experiências e ideias. Ele desapareceu, mas me inspiro dessas convicções em tudo que eu faço até hoje. O francês foi o veículo de uma amizade infelizmente curta, mas a empolgação e a sensibilidade se transmitiram não somente para sua família, mas também para quem conviveu, mesmo que por pouco tempo, com um Ariosto engajado, determinado e eminente humano. Muito agradecida, Anete Bessa. Muito agradecida. O que você vai ler é da Margarida. Respira, respira. Secretária do seu avô, por muitos anos. Margarida? Tá descansando. Respira, tranquilo. Tamo juntos. Tamo juntos. Tamo aqui juntinho. Betito, por favor, Betito. Betito, por favor, Betito. Por favor, Betito. Tá bem. Uma alegria, Margarida, receber você. Essa foi a secretária do seu avô por muitos anos. Respira, tranquilo, tamo junto. É, mas a vida é assim, tem imprevistos. Por ocasião da fundação da Sotec, a sua primeira secretária foi minha irmã Tereza, que com o passar do tempo demitiu-se, tendo sido requisitada para trabalhar no Centro Social Nossa Senhora das Graças, em Olaria. Muito obrigado. No seu lugar ficou minha outra irmã Solange, que também com o passar do tempo, tendo pretensões de se mudar para o Rio de Janeiro, e já tendo eu concluído o ginásio no colégio Cefel, é isso? É Cefel, isso, obrigado. Órfã de pai, fui levada para ela para a Sotec, por ela para a Sotec. Fim de aprender o seu serviço no departamento pessoal. Comecei a trabalhar ainda com minha carteira de menor. Fui muito bem acolhida, principalmente pelo Dr. Ariosto, que passou a me proteger como fazia com todas as pessoas mais simples e humildes, graças à sua alma de autêntico cristão. A minha irmã Solange, achando-me apta a tomar conta do serviço, resolveu voar mais alto, como pretendia. O doutor Heródoto, seu sócio e irmão, sabendo do ocorrido, disse ao doutor Ariosto que não era possível deixar nas mãos de uma menina tal responsabilidade. Doutor Ariosto e minha irmã afirmaram que eu daria conta do serviço, com certeza. Com a proteção de Deus e o amparo do doutor Ariosto, fui ficando e galgando degraus mais altos até chegar à secretária da diretoria. Consta na minha carteira de maior, como consta na minha carteira de maior. Porém, fui mesmo secretária do doutor Ariosto devido ao afastamento do doutor Heródoto por motivos políticos, o que foi muito bom para Nova Friburgo. Sentia-me realizada prestando meus serviços ao doutor Ariosto, que o considerava como meu segundo pai. Porém, chegou ao dia de sua partida tão súbita e inesperada. Foi um dos maiores golpes que sofri na minha vida. E, claro, para seus familiares, amigos, funcionários, enfim, para todos os friburguenses que o admiravam por sua honradez e dignidade. Continuei trabalhando até me aposentar e também um tempo após a aposentadoria com o mesmo empenho, porém sentindo o vazio deixado por aquele que era a alma das empresas, Sotec, Cadia e Frimeta. Margarida Maria Fernandes Fontão. Vou ser bem rápido, porque
acho que já falaram muito do que eu iria falar do Dr. Ariosto, mas eu, como arquiteto, devo muito da minha profissão, dos exemplos que o Dr. Ariosto nos deu. Aqui eu estou com vários colegas aqui nossos. Ele, embora engenheiro, tinha uma alma de arquiteto, uma sensibilidade enorme, e eu, ainda na Universidade do Rio de Janeiro, vi uma obra que o Dr. Ariosto fez. Sérgio deve lembrar bem, aquela igreja ali em frente à padaria Ouro Preto, né? E tinha um telhado muito interessante, muito bacana, e eu fui, né, com muita humildade, procurar o Dr. Ariosto, que me dissesse como que seria aquele detalhe do telhado e tal. Aí ele: meu filho, vem aqui, quando você vem a Friburgo? Vou vir sempre aos sábados, então me procura sábado. Quando cheguei sábado na Sotec, ele estava sozinho, me esperando. Aquilo, né, para mim, uma honra, né? Uma pessoa que a gente era meu ídolo como engenheiro e arquiteto, urbanista, e ele me recebeu na Sotec e foi lá numa mapoteca que ele tinha, organizadíssima, né? Uma coisa linda, um escritório maravilhoso com centenas de projetos. E ele foi lá na mapoteca, tirou o projeto desse telhado da igreja, me mostrou aquela planta toda feita à mão, manteiga. Provavelmente o Sérgio deve ter participação, e outros aqui que trabalharam com ele, Roberto, sabe bem, né? E aí me entregou a chave do escritório e eu fiquei sozinho o dia inteiro lá, até a noite, no escritório. Depois disso fui muitas vezes. Então eu devo muito à minha formação ao Dr. Ariosto, demonstrando a ética e profissionalismo. E quando você falou do problema que ele teve ali, aquilo para nós, como profissional, foi um exemplo de como enfrentar um problema de frente e com responsabilidade, sem correr, sem fugir da responsabilidade dele. E o que ele fez de escoramento, eu me lembro que eu desenhei o escoramento que eles fizeram, foi um exemplo, mandei para os engenheiros, amigos meus no Rio, que elogiaram como tratar um problema. Isso, para nós, como profissional, foi um exemplo de vida para o resto de nossas vidas, e para mim é uma emoção muito grande estar podendo contar isso aqui agora, que a gente nunca conta isso para ninguém. Acho que para o Roberto, uma vez eu já confidenciei alguma coisa assim a respeito, mas parabéns pelo pai que vocês tiveram e pela pessoa que foi a Friburgo para nós aqui. Poder estar aqui e falar alguma coisa de Dr. Ariosto. Eu estou em Nova Friburgo porque o Dr. Ariosto um dia acreditou em mim. Eu estava desempregado com o meu filho com 1 mês de idade. Ele me pediu então que eu apresentasse a ele alguns projetos, estudos que eu havia feito. E ele me recebeu naquela sala dele, que era um santuário, onde tinha ao lado um quadro de Dom Bosco, não é? E ali você entrava, parecia que você estava saindo da terra e entrando num lugar sagrado. Lá ele tratava todo mundo como se fosse a mesma pessoa. Não interessa grau, instrução, raça, que função teria nas empresas dele. Então, ele, quando leu o meu currículo e também viu os trabalhos que eu havia apresentado a ele, ele ligou para o departamento pessoal e falou: Fanny, que está no céu também, a Sotec tem um novo arquiteto. E eu fiquei lá por 21 anos. E eu aprendi uma coisa impressionante com ele. Com ele, eu aprendi a ter coragem, aprendi a ter esperança, aprendi a lidar com todas as pessoas de uma obra. Numa obra, a gente tem desde um servente com pouca instrução e com pouca desenvolvimento, até o doutor, o proprietário. Ele me ensinou
a ter coragem de enfrentar tanto um quanto o outro, a tratar tanto um quanto o outro da mesma forma. Eu hoje sou um profissional que devo tudo que eu sou a Dr. Ariosto pelo fato dele ter acreditado em mim há 39 anos atrás, 40 anos atrás. Eu tenho duas coisas para falar que são muito importantes. A minha primeira conversa com o Dr. Ariosto foi no dia 14 de março de 1979. Eu talvez tenha sido a última pessoa a falar com ele no dia 19 de novembro de 1980. Vou dizer por quê. Eu tinha um carro, ele tinha outro carro, os dois da Sotec. Eu rodava a obra com um deles e ele tinha o carro dele. Eram carros antigos, não tinham carros novos nem 0 quilômetro, tudo era muito simples. E uma vez por mês eu entregava o meu carro a ele, o carro que eu usava, né, que era carro da Sotec, que eu usava nas obras, deixava com ele para que ele colocasse o carro dele na oficina para fazer uma verificação, para ver se estava tudo em ordem. E no dia 19 de novembro foi esse dia. Eu deixei o meu carro na hora do almoço para ele ir em casa almoçar e ficar com o carro enquanto o carro dele estava na oficina. Quando eu saí e desci, já encontrei na porta do carro, só entreguei a chave a ele e me despedi. Não pude vê-lo mais. Mas Dr. Ariosto é igual uma estrela. Uma estrela. Se lembra daquela estrela que levou os reis magos até o menino Jesus? Ele é uma estrela que leva a gente até as coisas mais incríveis, as coisas mais sagradas que existem na Terra, que é o tratar bem a qualquer um de nós, a qualquer um que chegue até a gente, e nos ensina a ter coragem, nos ensinou a ter coragem, e essa estrela, ela ainda brilha. A gente tem que olhar para ela, porque ela está aí nos indicando o que é o mais sagrado na Terra, que é tratar todo mundo como exatamente gostaríamos de ser tratado. Parabéns à família. Olha aqui, ó, o Dr. Ariosto é uma luz para essa cidade e sempre será, mesmo daqui a mais de 200 anos. Parabéns à família. Dr. Ariosto tem uma mensagem, algumas palavras, especialmente para todos os moradores desta rua e para os comerciantes. Agreguem valor a esta rua através da cultura. Agreguem valor ao comércio através da cultura. Unam-se, reúnam-se, promovam pequenas exposições, pequenas apresentações com os artistas que indubitavelmente residem aqui ou que têm comércio aqui. Promovam artes, promovam exposições das mais diversas expressões artísticas. Coloquem flores, encham de flores esta rua, de vasos, de plantas e de expressões artísticas, e acima de tudo de humanidade. Como meu pai disse, é possível a gente se entender, é possível a gente se unir, é possível a gente agir em prol do bem comum. E não precisa buscar lá fora, lá longe, não, aqui agora. Então eu me dirijo especialmente, mais uma vez eu digo, são palavras do Ariosto. Reúnam-se, encontrem-se, coração com coração, porque só assim a gente pode transpor os limites dos nossos egos, das nossas personalidades, das dificuldades inerentes
a vida nesse planeta de terceira dimensão. Muito agradecida a todos. Para finalizar, a nossa maravilhosa banda. Bandeira de Friburgo, cobrindo a placa, como sempre, né? Vamos lá? Vamos inaugurar. 2, 3. Ali na placa, Instituto Céu de Graças, 2 séculos de urbanismo, para a Zona Nova Friburgo, obra criada pela tia Plástica Guimarães, troféu Catima de Arquitetura, com inspiração, oferecido pela tradicional loja de material de exposição da cidade, na época, né? A sobreposição de 3 exemplares dos troféus representa o DNA da família Bento de Melo, ícone da urbanização de Nova Friburgo. Esta obra é uma homenagem do amigo Silvio Luiz Galvez, ao amigo Ariosto Bento de Melo, em memória, em parceria com o Instituto Belga Graças, coordenado por Luiz Graças e pela Predial Primos. Temos ali a logomarca da Predial Primos e a logomarca do Hotel Friburguense, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, né? Bandeira do Brasil, a logomarca da Associação Friburgo, Nova Friburgo, e a bandeira suíça, porque isso faz parte aí dos 2 séculos da nossa cidade. Muito obrigado. Muito agradecida, agradeço a todos os presentes aqui no fundo do nosso coração. Um abraço a todos. E quem abraça vocês pode ter certeza. Os meus braços são os braços do Ariosto. Estou abraçando vocês agora. Beijo.